Daqui a pouquinho a gente já vai dar início ao webinar Como acessar o mercado invisível, porque bons profissionais não são chamados para entrevistas. Então aqui eu vou tentar ser bastante objetivo e também bastante didático para que vocês absorvam as dicas, estratégias que nós aqui da Trilha Carreiras a gente entende ser as melhores aí do mercado, né? Essas estratégias que ajudam tantas pessoas a se reposicionarem, a terem melhores caminhos na carreira. Por isso que a gente resolveu aqui criar esse webinar e espero que esse webinar seja recorrente, tá? Essa foi uma ideia que surgiu em bate-papo com o estrategista de marketing da Trilha. E adorei, né, essa iniciativa e essa espero que seja não só a primeira, mas muitas que poderão a vir aí. O pessoal está chegando, vou esperar mais, como eu disse para vocês, 5 minutos, né? A gente deu 11 horas agora, 11h05 em ponto a gente começa, tá? Só para o pessoal não perder nenhum conteúdo. Importante dizer que o chat está liberado para perguntas, então não se acanhem, perguntem, façam suas observações, as suas anotações, e eu estou aqui à disposição, estarei à disposição para a gente poder ter essa troca gostosa aí pela manhã, né? E já agradeço a cada um que entrou, porque eu sei que a agenda é tão apertada, né? É tão concorrida. Se vocês deram esse espaço para mim aqui, para a trilha, quer dizer que foi um esforço. Então, quero reconhecer gratidão por terem entrado aí no webinar, tá? Espero que seja bastante proveitoso esse nosso bate-papo, que vai ser 45 minutos, é coisa rápida, mas vai ser bem intenso aí. Espero perpassar por todas as os temas importantes aqui que eu prometi para vocês. 11h03, mais 2 minutinhos a gente começa. Eu vou deixar no chat também a nossa landing page. Para quem quer conhecer mais do método da Trilha Carreira, pode acessar profissionais.trilhacarreiras.com.br. Pelo menos na minha opinião, é que esse link, essa page é bastante interativa, né, e rápida, assim, para vocês entenderem o passo a passo do nosso método, tá? Que ele é um método simplificado, porém bastante, proveitoso. Então, podem clicar aí no link e depois vocês conhecem mais. 11h04, um minutinho para a gente começar. Mais um minutinho, 11h04. A gente já vai dar início aí ao webinar. A inteligência conectiva, que é marca registrada da trilha, né? Em que a Mariana Espíndola, que vocês vão ter o prazer de conhecê-la aí, quem conseguir trabalhar com a trilha, vai conhecer a nossa Mari aí, que é a grande representante, né, do método inteligência conectiva. E eu tenho certeza que vocês vão saber um pouquinho mais sobre esse método e depois a gente pode se aprofundar também. 11h05. Vamos dar início, pessoal. Obrigado aí a todos pela participação, tá? A gente vai dar início ao webinar. Lembrando, né, os áudios e os vídeos estão desabilitados para a gente ter uma experiência mais produtiva no webinário, mas fiquem à vontade de utilizar o chat. A Marília Tocalino, nossa head aqui, vai me apoiar também em receber essas perguntas. E espero que vocês tenham
uma experiência boa. Então vamos lá. Inteligência conectiva, o que que é essa inteligência conectiva, tá, pessoal? Então, primeiro ponto, tá? Importante. Sou Bruno, sou sócio e fundador da Trilha Carreiras. Nós fazemos esse método há 10 anos, né? Então a gente veio aprimorando esse modelo de serviço ao longo do tempo, até chegar no que a gente acredita ser o modelo mais ideal possível, né? Esse modelo é um modelo que vai um pouco na contramão, tá, do método tradicional de se aplicar de fazer candidaturas às vagas de emprego. Então, inteligência conectiva, o que que é ser um profissional com inteligência conectiva? É ser um profissional que vai utilizar, tá, todo o relacionamento, estratégias de conexão para poder chegar na vaga certa, na hora certa, de forma assertiva. Ah, Bruno, do jeito que você está falando é fácil. Não, não é fácil, não é simples, mas tem um método, tem estratégia que eu vou demonstrar ao longo desse webinar. Só para vocês entenderem, olha só esse slide. O problema crítico de filtragem. Pessoal, hoje eu descobri isso através, conversando com uma diretora de RH aqui, uma cliente nossa que falou: Bruno, nós recebemos 500 candidaturas por semana para uma vaga de média e alta gestão. 500 candidaturas semana. Sabe quanto tempo, pessoal, a gente tem para triar um currículo? 6 segundos. Está aqui, ó. Tempo de triagem. E a taxa de resposta, quanto é? 3%. Então, veja, olha o funil. 500, 6 segundos, 3%. Essa aqui é a vala comum. Eu não vou aqui ficar, mas o meu método é melhor que esse e aquele. Não é isso. Veja, essa aqui é a realidade do mercado. A minha provocação é que vocês saiam desse método aqui. Ah, Bruno, mas eu não posso fazer esse método? Pode, mas veja a porcentagem de conversão que ele é capaz de entregar: 3%. Ok? Então veja, 3 números. Basta você prestar atenção neles. 500 candidaturas ao volume médio. Então, 97%, vamos dizer assim, ficam embarreiradas antes de ser chamados para entrevista, tá? Então você está sendo descartado pela estatística, sim. Não adianta falar o contrário. Isso aqui é estudo, é pesquisa com gestores e diretores de RH. O mercado convencional converte 3%. Bruno, então vamos fazer um, um paralelo aqui para a gente poder sair dessa vala comum. Sim, essa é a provocação do webinar, é isso que eu vou desvendar e mostrar para vocês, tá? Então a minha provocação aqui é sair, tá, da bolha de RH. Quando a gente pensa em Bruno, preciso me candidatar à vaga, o que que vem na cabeça de vocês? Preciso falar com RH, preciso falar com recursos humanos, preciso falar com recrutador, preciso falar com talent acquisition. Saiam dessa bolha. Ah, Bruno, mas você está indo contra o RH? Não. O RH faz parte do processo. Mas se você. A minha provocação é que a gente saia do público de RH e não fique só nele, para que a gente tenha outros caminhos, outras possibilidades. Nem sempre a área de RH vai ser a fonte ideal para despertar o interesse da empresa em conhecer o seu perfil. Pensa comigo. Quem tem a dor real não é a área de negócio ou é a área de RH? É a área de negócio. Veja, se eu sou um profissional de logística, quem tem a real dor de logística? O diretor de logística, o gestor de logística, o cara de transportes, o cara de supply. Esse é o cara que tem a dor. Então, Bruno, é com esse cara que eu tenho que falar? Óbvio. Mas vou deixar ele falar com o RH? Não. Mas também você tem que falar com o cara que tem a dor. O RH está ajudando esse cara dentro da empresa. Mas vamos lá. Quem são as pessoas, quem são as pessoas certas? Tente mapear pessoas-chave da sua área, setor, para que sua efetividade aumente.
Isso é fato. Então, se você é uma pessoa de transporte, de logística, tente falar com quem é o dono da área de logística. Se você é uma pessoa da área de produtos, tente falar com uma pessoa da área de produtos. Se você é uma pessoa da área financeira, tente falar com o gestor da área financeira. Essa é a base da inteligência conectiva. Simples assim. Minha área core precisa falar com quem é dono dessa área. Não eliminando todo mundo no meio do caminho, muito pelo contrário, todo mundo pode te ajudar, todo mundo pode te apoiar, mas o verdadeiro objetivo tem que ser quem é a pessoa do negócio. Negócio. Ok? Então, aqui eu falo o paradoxo da invisibilidade digital. Então, assim, veja, aqui eu faço uma provocação. Nunca foi tão fácil se candidatar, exatamente por isso nunca foi tão difícil ser notado. Gente, aqui é o seguinte: o digital ajudou muito as empresas a filtrarem os profissionais, mas ao mesmo tempo ficou muito difícil converter. Lembra do filtro que eu coloquei para vocês no slide anterior? É isso, não tem jeito, tá? Então, aqui é o coração do problema. E talvez o conceito mais contra-intuitivo de todo o webinar. Nunca foi tão fácil candidatar uma vaga, exatamente por isso nunca foi tão difícil ser notado. Pensa comigo, há décadas atrás, como é que funcionava? Você precisava enviar um currículo físico, muitas vezes, um envelope num envelope pardo, uma carta no envelope pardo, uma carta de apresentação que nem existe mais, né? E hoje aqui é um clique para você se candidatar. Então, essa mesma facilidade que você tem, mais 500 profissionais também têm. Então, veja, o que eu estou mostrando aqui é o seguinte: vamos sair dessa bolha do acesso rápido e da aplicação rápida digital. Quanto mais plataformas de emprego, mais candidaturas. Quanto mais candidaturas, mais filtros. Quanto mais filtros, mais ruído. Olha só. E quanto mais ruído, mais invisível o profissional de alto nível se torna. Quando eu falo gente de alto nível, profissional de especialista para cima. Veja, analista sênior, especialista, coordenador, supervisor, gerente, diretor, todos os profissionais de média e alta gestão. Veja, as 500 candidaturas foi para o pessoal de média e alta gestão. Você imagina profissional analista. Se você é analista e está nesse webinar, a conta é muito maior. Então veja o quanto é difícil. Então, o ruído das plataformas abafa o seu sinal de valor. E aqui eu faço uma provocação. Uma tabela simples, rápida e objetiva. Mercado visível e mercado invisível. O que é o mercado visível? Vamos lá, existem dois mercados. Vamos analisar comigo. O mercado visível é onde todas as vagas são publicadas, com aqueles 500 concorrentes que eu canso de falar aqui toda vez que eu viro o slide. E são mediadas por algoritmos. Algoritmos esses determinados pelas empresas. Gente, vamos lá. Não adianta ficar batendo no GUP. Não adianta ficar brigando com a GUP, que a GUP eu não passo na GUP, eu não passo. Gente, a empresa que coloca os parâmetros. Por isso que eu estou batendo nessa tecla. Vamos sair dessa bolha. Não vamos ficar brigando com os algoritmos que a própria empresa pré-determina no filtro das vagas. Então, quando você vai para o mercado visível, tá vendo aqui, ó? Mercado visível, você faz de forma reativa. O mercado invisível é onde as vagas nem chegam a ser publicadas. Tá aqui, ó, na cabeça do dono do negócio, lembra? Lembra do dono, do diretor de supply? Tá na cabeça dele. Então, olha, a gente está desenhando o caminho desde o começo do webinar. Vamos lá. Já descobrimos que temos que sair da bolha de RH. Já descobrimos que eu tenho que falar com o dono do negócio, o dono da vaga. E já também descobrimos que
A vaga está na cabeça, não está nem publicada. Eu preciso falar com esse cara. Então, veja, a minha provocação é exatamente essa. Se você for para o mercado visível, que é possível, pode dar resultado, sim, não estou condenando aqui o mercado visível, é que vocês façam com método. E eu vou explicar o método também, tá? Mas ponham uma coisa na cabeça de vocês. Só se candidatem ao mercado visível quando vocês estiverem 100% com o perfil alinhados. Gente, a vaga pede inglês, você não tem? Não se candidate. Aqui é altíssima concorrência. Não perca tempo, dinheiro e agenda e estresse. Aqui a postura é reativa. Ah, Bruno, mas eu devo me candidatar? Sim, por que não? Se candidate. Mas saiba que a concorrência é altíssima, mais de 500 currículos mediados por algoritmos e RH, foco em filtros e exclusão. Mercado invisível. A vaga está na cabeça do dono do negócio. Não tem concorrência. Ou pouca concorrência, baixíssima. A postura aqui não é reativa, é preditiva. Ou seja, nascem em conversas de bastidores. Então veja, pessoal, eu quero aqui fomentar que vocês realizem esforços para chegar no mercado invisível e não visível. Se for para o mercado visível, se candidate a vagas que tenham 100% com seu perfil alinhado. Ah, Bruno, mas ai que cola, tal. Não cola. Você não vai passar no filtro. Vai por mim. Então, o que eu posso dizer a vocês é que existe um mercado gigante, que você não tem 500 candidaturas, que você não tem filtros, que você não tem parâmetros, algoritmos e IA aqui e que você pode sim investir uma energia grande para poder chegar na frente do dono da vaga. Ok até aqui, pessoal? Tá? Eu estou falando tudo, todo o processo para que vocês entendam aonde eu quero chegar, tá? Então vamos lá. Anatomia de uma vaga oculta, mitigação de risco. Até aqui a gente falou do lado do profissional que não é notado, concordam? Mas tem uma força muito mais poderosa operando nos bastidores do mercado de trabalho executivo. O medo do gestor de contratar errado. Vocês sabiam, pessoal? Por que eu estou batendo nessa tecla do mercado invisível? Porque o próprio gestor não pode errar. O gestor não quer 1.000 desconhecidos. Está aqui no slide. Ele quer assertividade. Sabe por quê? O custo de contratar errado aumentou depois da pandemia de forma exponencial, geométrica. Nenhuma empresa pode contratar errado hoje. Pensem nisso. Se o gestor não pode contratar errado, você tem que ser o cara que vai resolver a dor real dele e não mais um. Então veja, a empresa sim vai ser chata pra caramba para poder filtrar bem o profissional, tá? Então vamos lá, vamos aos indicadores do mercado aqui que eu trouxe para vocês. Cargos de entrada, tá? Tô falando da analista e assistente. O custo é 50 a 75% do salário anual. Nível médio, que pode ser boa parte de vocês, 100 a 150% do custo anual. Diretoria e liderança, 150 a 200%. E sabe quando chegam o custo de um C-level, ao contratar um C-level de forma errada? 213% do salário anual. Gente, vamos traduzir em números reais. Um diretor com salário anual de 600 mil reais, que não dá certo, representa um prejuízo potencial de 900 mil a 1.200.000 reais. Somando o recrutamento, onboarding, salário do período improdutivo, benefícios e o custo de contratar o substituto. Ou seja, a empresa está morrendo de medo de errar, porque ela vai ter um custo gigante aí. E não para por aí. O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos estima que uma contratação ruim custa pelo menos 30% do salário do primeiro ano. Tá? Uma má contratação pode custar mais de 200% do salário anual médio de um colaborador. Tá?
E tem um dado ainda mais preocupante. 95% das empresas admitem que cometem erros de contratação todos os anos, não por falta de esforço, mas porque os processos ainda são baseados em intuição, pressa e sobrecarga. Por isso que aqui eu começo a provocá-los o seguinte: você precisa pensar no que você é bom, no que você resolve, no que você reduz custo, nos projetos da sua vida para poder ajudar aquele cara que é o dono da vaga. Pensem nisso. As empresas hoje, pessoal, não querem cumprir tabela. Elas querem resolver os problemas reais do dia a dia das organizações. Ponto final. Se você é um gestor de vendas, ela quer saber. Quero saber quantos gols você fez na carreira. Eu quero saber se você entende do meu mercado. Por isso, pessoal, não rola essa coisa assim. Ah, não, mas eu trabalho em cosméticos a vida inteira, quero ir para a tecnologia. Se você tiver uma boa indicação e souber vender o teu peixe, a tua narrativa, que a gente vai falar daqui a pouco sobre narrativa, tudo bem. Agora, se você for, aqui, vamos voltar aqui, ó, no mercado visível e tentar se candidatar a um setor que não é aderente ao seu, eu posso te dizer que você vai ficar nos 3%. Simples assim. Ok? Falamos dos números. Então, o que que o gestor realmente quer? Ele não quer, aqui está aqui, ele não quer 1.000 desconhecidos, 1.000 currículos. Ele quer redução da assimetria de informação. Ele quer praticidade. Ele quer, lembra que eu falei agora o repertório? Ele quer repertório testado. Ele quer alguém que já resolveu aquele problema antes diversas vezes, porque cada contratação errada não é só dinheiro perdido, é tempo perdido, é tração perdida, é moral do time perdido, é cliente perdido. Então, vamos para o caminho que eu prometi para vocês. O caminho da inteligência conectiva, o método da trilha, o método que a gente há uma década vem investindo e vem estudando para prover a melhor solução para os nossos clientes. Então, até aqui falamos sobre o mercado invisível, o mercado visível, por que que ele existe, o mercado invisível. Se você não sabia que esse mercado invisível existia, vocês estão sabendo agora que a vaga está na cabeça do recrutador, do dono do negócio, e que nem sempre. O que que a gente aprendeu até aqui? Que nem sempre precisa falar com o RH, que nem sempre a vaga da GUP, a vaga que está divulgada, é a vaga que eu tenho que me aplicar. A gente aprendeu também aqui que a gente tem que sair da bolha de recursos humanos, da bolha do recrutamento, que a gente tem que falar com o mercado, o dono da vaga. A gente aprendeu também que a empresa não pode contratar errado, que a empresa tem que contratar certo, porque senão ela vai levar um custo muito alto na contratação errada e que você, através do teu cardápio de entregas, através dos teus projetos, dos cases reais da tua carreira, é que você vai fazer a diferença para aquela posição. Ok, aprendemos tudo isso. Agora chegamos aqui no caminho. Bruno, mas como então fazer tudo isso? Então, primeira etapa, interface de dados. Então a gente vai ter que chegar aqui e vamos supor que a gente vai se candidatar a uma vaga no mercado visível. Existe uma vaga lá. Bruno, eu sou uma gerente de marketing, vi uma posição de gerente de marketing numa empresa que eu gosto, uma empresa que eu trabalho no setor, uma empresa que eu tenho experiência na área, então eu tenho tudo. Ah, lembre-se, né? 100% de assertividade, 100% de fit, mercado visível não pode errar. Mercado visível você vai para o filtro automático, você vai para IA, você vai para as ATS, você vai para as plataformas, beleza. Então, se eu tenho 100% do perfil, beleza, vai lá e se candidata. Me candidatei. Primeira fase número 1. Você tem que calibrar 2 pontos. Primeiro, LinkedIn, currículo e o cardápio mental, a narrativa. Pessoal, isso é básico. Básico. A empresa não te conhece. Se a empresa não te conhece e você se candidatar a uma vaga que você tem 100% de alinhamento, você vai ter que calibrar os ativos. Está aqui, ó, fase 1, calibração de ativos, interface de dados. Essa primeira etapa é a mais concreta e a mais diligenciada. Vai por mim. Seu currículo, seu LinkedIn, o seu portfólio.
Essas são as suas interfaces de dados com o mercado. E o problema mais comum que encontramos é que elas contam histórias diferentes. Então, quando você faz. Eu tô careca aqui de receber gente com currículo aqui de um jeito, o LinkedIn fala outra linguagem. Quando o pessoal vai se vender também, não sabe vender o peixe, não tem uma narrativa profissional convincente, tá tudo junto, misturado e não tem uma estratégia única. Aqui você tem que investir tempo. Não quer contratar consultoria? Faça por você. Mas, ó, já estou te dando uma dica. Vai no chat GPT, vai em essas plataformas de IA e faça chat. Eu preciso ter ativo, eu preciso calibrar os meus ativos de interface de dados com o mercado e preciso ter uma estratégia única, assertiva, onde o recrutador entenda as minhas entregas, os meus cases e a minha narrativa. Pode me ajudar? O chat GPT vai te ajudar. Não tem dinheiro para contratar consultoria? Faça sozinho. Mas faça desse jeito. Já estou dando a dica. Então, primeiro ponto, não perca tempo em fazer um currículo de um jeito e se candidata, vai que cola tal. Não. Tenha ciência o seguinte: mercado visível. Lembra do mercado visível? Vagas divulgadas? Eu preciso estar 100% alinhado. Então, primeiro, currículo. Como é que é o currículo? Gente, chega. Vou contar uma história para vocês aqui. Currículo não passa nas ATS mais se tiver foto, se tiver coluna, se tiver frufru, se tiver desenho, se tiver quadrinhos. Não passa. Essa é a notícia que eu vim dar para vocês. Eu recebo metade dos currículos todos os dias. Tem gráfico, tem não sei o quê, tem foto. Não coloquem, pelo amor de Deus. O primeiro ativo que você precisa calibrar é o currículo. E eu preciso que você entenda uma coisa de uma vez por todas. Currículo não é design, é dados. Ele precisa passar no filtro. Lembra do filtro Mercado Visível, filtro ATS? É isso. Então, o currículo não é uma lista de tarefas, é um documento de impacto financeiro. Tá aqui, ó. Escrevi para vocês aqui. Lembra do vender o peixe, vender o seu case? Se você não quantifica, você é apenas um custo. Então, regra número 1, zero colunas. Formato de duas colunas confundem o ATS, que são essas plataformas de triagem automática. Ele lê da esquerda para a direita, de cima para baixo. Quando encontra uma coluna à direita, o que ele faz? Ele pula a informação. Ou ele lê de forma errada, ou ele não lê. E aí, a notícia é ruim. Lembra que eu pedi tanto para vocês se aplicarem a vagas que vocês têm 100% de assertividade? Ai, Bruno, mas eu não sou chamado. É claro, você colocou coluna no currículo, você colocou design, não vai ler. Se você é 10 anos atrás, tudo bem. Até 5 anos, ok. De 5 anos para cá mudou, pessoal. Não tem como. Currículo, o currículo tem que estar calibrado. Então, regras práticas. Número 1, currículo calibrado para ATS, zero coluna. Vai lá no ChatGPT e pede para ele. Não quero coluna, não quero gráfico, zero foto, impacto financeiro em cada linha. Impacto financeiro em cada linha. O que eu recebo de currículo também, que está o design muito legal, está limpo, está conciso, está organizado, pronto para passar pelo robô, mas aí o cara não coloca nenhum resultado financeiro. Ah, Bruno, mas eu não consigo colocar resultado, eu não consigo colocar aqui, porque é confidencial. Eu trabalhei numa grande indústria de chocolates e eu não posso colocar o número aqui. Gente, coloque a ordem de grandeza. Aumentei em X% ou reduzi o custo em Y. Ordem de grandeza também ajuda a você tangibilizar. Ok? Preste atenção nisso, pessoal. Currículo calibrado para ATS. Zero colunas, zero gráficos. Vou fechar aqui. Zero colunas, zero gráficos, zero fotos, impacto financeiro em cada linha. Ah, de forma nenhuma eu posso nem colocar organigrama. Tudo bem, naquele projeto você não coloca, mas tente pensar o seguinte. Em toda a minha carreira, trabalhei em 5 empresas na minha vida. Eu preciso mostrar os resultados e os gols que eu fiz na minha carreira.
No currículo, LinkedIn. O LinkedIn também, com a headline que comunica resultado em 5 segundos. Nossa, Bruno, 5 segundos? Sim. Faz um exercício agora. Vai no teu LinkedIn, vai no teu perfil e veja se você entende a tua carreira em 5 segundos. O que você entrega. Se tiver confuso, esquece, refaz o LinkedIn. Nossa, Bruno, você está sendo muito exigente. Gente, é assim. O mercado de trabalho é assim. Uma porrada de gente brigando. E o mercado. Aqui nós estamos falando de mercado visível, lembra? Não cheguei nem no invisível ainda. Mercado visível. Então, no mercado visível, o jogo é confuso. O jogo é concorrido. Ainda na fase um, voltando aqui. Lembra? Ó, narrativa profissional. Tá aqui, ó. O cardápio mental. Essa, essa segunda etapa é onde a calibração encontra a comunicação. Calibrei os ativos, números, deixei o currículo sem desenho, sem blocos, sem colunas. O material tá tudo certo, tudo lindo, maravilhoso, pá, 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 pá. O que eu tenho que fazer agora? Construir a narrativa. Ele vai encontrar calibração com a narrativa. Nada adianta você ter ativo certo se você não sabe contar, né, a sua própria história, ter o seu storytelling. Contar história no ambiente executivo não é entretenimento, é prova de repertório. Pessoal, isso aqui dá trabalho, de verdade. Se vocês. Veja, muitos profissionais chegam para mim e falam assim: Ah, Bruno, mas eu já fiz o currículo, LinkedIn e tal, isso aí eu só quero ir para o mercado. Não faço isso. Eu não acredito. Veja, eu estou explicando para vocês aqui o quão é complexo ter um material conciso, estratégico e com um direcionamento claro para o mercado. A maioria dos headhunters que eu falo reclamam de currículos mal desenhados, reclamam que o LinkedIn não está falando com o currículo e reclamam também que o profissional não consegue converter a sua própria narrativa. O que adianta, pessoal? Né? Então, veja, aqui já é um mercado difícil. Lembra lá no começo, né? 3%. Lembra que 97% é descartado? Você está só nos 3%. Se você está só nos 3%, você tem que ter um material lindo, um material limpo, um material realmente convincente. Tá? Então, aqui, você tem que se preparar. O que a gente faz, tá, pessoal? Assim, aí cada empresa usa o teu método, tá? Qual que é o método da trilha de narrativa? A gente usa a técnica do CAR. CAR. C-A-R. Eu vou falar mais para frente, tá? Que é contexto, ação e resultado. Contexto, ação, resultado, contexto, ação, resultado. Por que que eu uso a trilha e todos os consultores de carreira aqui da trilha utilizam esse método? Porque funciona. Simples assim. Ele é um método que ele é fácil de entender, fácil de materializar e ele é funcional. Ele resolve na raiz. E ele é simples, né? Ou seja, preciso lembrar do contexto. É claro que você precisa fazer um exercício, tá? Mental aqui. Eu vou te dizer, cara, eu converso com os profissionais e muitos deles não sabem nem o que faziam. Quando eu começo a implementar essa técnica CAR, muitos se dão conta. Nossa, é verdade, Bruno, nem lembrava desse case que eu tinha. Tá aí. Então utilize, tá? Outra dica aqui do webinar: utilizem a técnica CAR para tudo na sua carreira. Contexto, ação, resultado, contexto, ação, resultado, tá? E agora vem a fase 2, que separa tudo o método da trilha com qualquer outro do mercado, tá? E aí eu vou, lógico, puxar a sardinha para a trilha, porque é onde a gente está investindo bastante energia, bastante agenda, né? Com todo o time, com Marília, com Mariane, e veja, por isso que eu falei que o go-to-market é a cereja do bolo, tá? E é onde que ela vai te ajudar, o método que vai te ajudar a acessar o mercado invisível. Porque, veja, para acessar o mercado visível, basta essa calibração de ativos que eu te comentei, que é difícil fazer, não é simples assim. Olha só o quanto eu estou falando aqui. Agora, para você acessar o mercado invisível, go-to-market bem feito, tá? E aí, como que é o mapeamento disso tudo? Primeiro,
Setores-alvo. Pensa assim, pessoal. Cada um que está nesse webinar aqui, faça um exercício. Qual que é o seu core? Ou seja, o que que é core? Qual que é o seu setor-alvo? Bruno, trabalho em indústria de embalagens. Cara, esse é o seu core. Essa é a sua competência maior. É onde você vai se diferenciar no mercado. Indústria de embalagens. Beleza. Quais são as adjacências? Quais são os setores análogos? Bom, tem vários. Embalagem é produção, é manufatura, indústrias de transformação. Pô, então eu posso ir para indústrias de bens de consumo, indústrias diversas? Posso. Metalúrgica, química? Posso. Posso. Não sou tão competitivo, mas eu posso. Vai lá de novo, usa a inteligência artificial a seu favor. Quais são os setores adjacentes ao meu? Vocês têm que mapear isso, gente. Agora desce um pouco. Empresas-alvo. Quais são as empresas-alvo? Põe 5 por setor, incluindo médio porte com alto crescimento. 5 empresas mapeadas. Agora desce mais o nível. Contatos. É assim que a gente faz na trilha, tá? Tô abrindo para vocês. Contatos. Então, quem são os contatos dessas 5 empresas? Agora lembre-se, quem são os contatos? É o RH? Não. São os donos da área de negócio. E o último, não menos importante, que eu chamo de movimentos de capital. Aí vocês têm que ler. Ler o quê? Ler os sinais de mercado. Essas empresas aqui que eu mapeei, só essas estão. Como é que elas estão? Elas estão sendo adquiridas, elas passaram por um momento de reestruturação, elas foram adquiridas por um fundo de investimento, elas se internalizaram, elas estão reduzindo o custo, estão demitindo. Vocês precisam estudar isso. É daí que vai surgir as vagas do mercado invisível. O profissional com inteligência conectiva, pessoal, não espera a vaga ser publicada. Ele antecede a demanda. Então veja, muito importante o go-to-market você fazer de forma correta. Você tem o seu setor alvo, as empresas alvo, os contatos alvo. Você vai expandir os seus contatos, você vai expandir, você vai fazer o contato, né, com essa rede que é a que pode mais resolver a dor deles. Ou seja, você vai se posicionar, você vai aparecer, você vai se expor para essa rede de contatos que está com a dor, não o RH, tá? Então a minha provocação é saia da bolha, tá? A ciência do currículo a gente viu, e o LinkedIn, tá? Voltando na fase um, tá? Lembra que na fase um tinha o currículo, né? Algoritmizado, claro, com todas os parâmetros, e agora o LinkedIn, posicionamento de autoridade. Gente, o LinkedIn está roubando espaço do currículo. Está roubando espaço do currículo. Cada vez mais ele é valorizado. Ano após ano, o LinkedIn é a bola da vez. Se eu fosse falar para vocês, onde vocês gastariam mais energia, onde vocês gastariam mais letramento, é no LinkedIn. Então lembra que os recrutadores dedicam apenas 6 segundos para a triagem inicial de cada currículo ou perfil no LinkedIn. Então, se eu abrir o meu LinkedIn, eu quero que vocês façam esse exercício agora. Entram no LinkedIn de vocês, entram no perfil, enxergam o perfil, olhem 6 segundos. Gerou clareza da carreira de vocês? Se vocês fossem o dono da área, que tem a dor, vocês se interessariam pelo perfil de vocês? Essa aqui é o grande ponto. E aqui eu fiz uma tabelinha, tá? Depois, gente, se vocês quiserem essa apresentação, eu mando para vocês sem problema nenhum, mando de forma resumida, até para vocês terem uma colinha aqui. Veja, elemento, headline, né? Aqui, ó, posicionamento de autoridade. Elemento, headline. O que que é headline? É onde vocês colocam o sobre no LinkedIn. Muito importante. Cargo, especialidade e resultado.
O que que vocês têm que evitar? Em busca de recolocação, o selo Open to Working. Não recomendamos. Ah, Bruno, mas isso é um recurso do LinkedIn. Bom, a trilha carreira se posiciona dessa forma. Não recomendamos colocar selo. Não recomendamos você falar que está em busca de recolocação. Por quê? Gente, todo mundo está em busca de recolocação. Até eu, também dono de empresa, tem em busca de recolocação. Todo mundo que é empresário, é empreendedor, está no mercado, fora do mercado, não importa. Todo mundo avalia, pode avaliar oportunidades. Então, no elemento sobre narrativa de impacto com o método CAR, lembra do método CAR que eu falei para vocês? Peguem 5, 6 projetos da sua vida, utilizem o método CAR e transforme isso em números. Aí sabe o que a pessoa faz, geralmente, no sobre, ela tá aí tá aí aqui, ó. Lista genérica de adjetivos ou texto em terceira pessoa. Aí não tem como, né? Ah, mas eu fiz gestão desse time para melhorar a qualidade do atendimento ao cliente. Tá, mas aí, como você melhorou? Enquanto você melhorou? Experiência. Bullets focados em resultados financeiros, sempre, pessoal. Resultados. Aí lembre-se, não dá para colocar resultado, coloca ordem de grandeza. Tá, descrição. Aí a maioria faz o quê? Descrição básica de tarefas, responsabilidades. Eu gerenciei isso, eu atuei nesse projeto. Ninguém quer saber mais disso. Quer saber o que você gera, que você resolve da dor da empresa. Palavras-chave. Usem termos técnicos da sua área. Se você trabalha no mercado financeiro, use termos do mercado financeiro. PNL, M&A, você trabalha com fusão, aquisição, usem termos. Ah, trabalho com marketing, use termos de marketing, growth marketing, data analytics, tudo. Faça a correlação. O que tem que evitar? Jargões, jargões aqui vagos. E a foto, imagem profissional. Gente, esse negócio de foto também tá batido, né? Todo mundo já sabe o que tem que fazer. Não pode tirar na praia foto, né? Com céu, foto informal, ambiente social. Gente, foto, o que que eu sugiro? Fundo neutro e aqui do ombro para cima. Ponto. Simples assim. Coloque uma foto bonita sua, tá tudo certo, tá? Deu para entender, pessoal, aqui, posicionamento da autoridade, tá? E aqui, vamos lá. Manual da Verdade Organizada. Aqui é o cardápio mental, tá? Lembra que eu te falei? Lembra eu falei para vocês? 5 a 6 histórias prontas, baseadas em posicionamento, situação. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha lá. Situações CAR. Então, peguem os projetos do coração de vocês. Quais são os cases reais que vocês ajudaram a empresa a resolver um baita de um problema, um baita de um pepino? Não mostre apenas o número final. Mostre o suor da decisão. Isso é muito importante o como, tá? Então aqui é um dos pontos mais subestimados de toda a preparação executiva, tá? E vou te dizer, aqui nesse ponto aqui é onde o pessoal escorrega na casca de banana. Às vezes a profissional tem um currículo maravilhoso, um LinkedIn maravilhoso, tem networking, tem repertório, tem conteúdo, mas chega no vamos ver para falar com o diretor da empresa, o cara escorrega. Então, conceito, técnica, CAR. Contexto, ação, resultado. Tá? Então, não chega na improvisação, não. Então, por isso que eu chamo de trilha de manual de verdade organizado. Um cardápio de histórias prontas, estruturadas e ensaiadas que você acessa com naturalidade, porque já internalizou a estrutura e não um texto decorado, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, posicionamento. Quem você é profissionalmente em 60 segundos? O pitch executivo. Não é, sou formado em administração com MBA, isso aí tá batido, gente. Sou um líder de operações que reduziu custos em 15% em 2 anos, especializado em integração pós-M&A. Isso, gente, é posicionamento executivo. Projeto do coração não mostra apenas o número final, mostre o suor da decisão, o processo, o que você fez para chegar lá. O gestor não quer saber só que você reduziu o custo em 2 milhões. Ele quer saber como você reduziu. Tá dando para entender, pessoal? E aqui, que a gente, olha, se bobear, a gente tem assunto para falar, né? Já está acabando o nosso tempo, mas aqui, o CAR, aqui é a técnica que eu falei tanto para vocês. Técnica tal, CAR.
o manual da verdade organizada. Então, como estruturar? Então, primeiro, contexto e desafio. Aqui o foco é ancoragem do cenário. Então, o gestor precisa entender qual era a dor real da empresa ou do mercado antes de você chegar. Qual a complexidade do problema inicial? Não adianta pular direto para o que você fez. Você tem que contar o final de um filme sem apresentar os personagens. Isso é importante. Quer uma dica, pessoal? Coloque os cases num post-it. Se a entrevista, primeiro, a maioria das entrevistas é online, né, no início. Coloca um post-it aqui, ó. Eu faço isso. Coloca as dicas, as colinhas dos 5, 6 projetos resumido, tá? Então, é muito importante. O primeiro contexto, então, desafio. Aí a ação, a tomada de decisão. Esse é o ponto mais errado, tá? Por 90% dos profissionais. É onde está o ouro, pessoal. Ação e tomada de decisão. Não basta dizer o que você fez apenas. O gestor quer saber o raciocínio por trás de cada decisão. Foi isso que te contrataram para fazer. Isso é o que chamamos de protagonismo executivo. E o R, que é o mais importante resultado, é a prova de valor, onde você traduz toda essa ação em negócio. Não pode medir, não aconteceu. Esse deveria ser o lema de todo o currículo e toda entrevista. Reduzir custo não funciona. Reduzir custo em 2,4 milhões no primeiro ano. Funciona mais. Melhorei o time, não funciona. Aumentei a retenção de talentos em 35% em 18 meses. Funciona. Olha só, pessoal. Cara, usem essa técnica. Eu confesso para vocês que eu tenho utilizado essa técnica não só para carreira, mas para vida. Contexto, desafio, ação e tomar decisão e resultados, tá? E aqui, gente, antes de a gente terminar, leiam sinais de mercado, movimentos de mercado, fusão e aquisição. Leiam veículos como Valor Econômico, Exame. Tem que ler, pessoal. Forbes, Infomoney. O que eu pego todo dia de manhã, 8 horas da manhã, eu já deixo um post-it lá na minha agenda. Eu tenho que ler essas coisas. Para quê? Para eu ver o que está acontecendo no mercado. Nossa, a Prudential tá uma empresa do mercado de seguros, né? Mercado financeiro, está sendo vendida no Brasil. Quem vai comprar a empresa por 4 bilhões? Isso não vai impactar no capital humano da empresa? Claro que vai. Vocês têm que ler os sinais antes de acontecer, tá? Então, isso, às vezes, um CEO vai assumir, troca de cadeiras, necessidade de estrutura. Porque tudo isso que eu estou falando que vai criar o quê? Vaga oculta criada. Lembra do mercado invisível? É aí que chega. Antes de qualquer publicação no LinkedIn, o gestor, você sabe o que vai acontecer, tá? Super importante, né? Então, teste, pessoal. Teste dos 5 segundos. Abra seu LinkedIn, olhando apenas sua foto e título. Eu sei exatamente qual problema você resolve em 5 segundos. Isso é muito importante. E mapeamento de dores. Pense na sua empresa-alvo. Qual a maior dor operacional dela hoje? Liste aquela sim. Lembra que eu te falei para vocês das camadas? Liste o setor, qual o setor core de vocês, quais são as empresas, quais são os contatos. Pegue essas empresas e pense assim: qual é a dor operacional dessa empresa? Sei lá, pega uma Natura. Qual é a dor hoje na Natura? Sem saber a dor, sua abordagem será genérica e ignorada, tá? Então, pessoal, aqui, deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui. Legal. Tenho 50 anos, por exemplo. O mercado me exclui? Não, no visível pode ser que sim, tá? No filtro, sim. Mas o seu cabelo branco é o maior ativo de mitigação de risco para o dono da empresa em crises complexas. Principalmente, pessoal, na média e pequena empresa, né? Então, assim, veja, tudo pode ser resolvido. Não entre nessa onda que, mas o mercado não me contrata para dizer aquilo. Não, não, não. Drible, tá? Networking também é troca, né? Então não é só favor, tá? Tem algumas perguntas aqui que uma pessoa perguntou aqui: vale a pena pagar pelo LinkedIn Premium? Pessoal, valer a pena vale, mas ela não substitui toda essa estratégia que eu coloquei aqui para vocês. Tá? Vale a pena, mas o que realmente abre portas eu falei para vocês, é o perfil calibrado, calibração de ativos, né?
Como ir de uma empresa pequena para uma grande? Pessoal, aqui, já expliquei para vocês. O salto exige que você prove repertório, tá? As dores são as mesmas. Se você olhar a empresa pequena, média e grande, todo mundo tem a mesma dor. Mas o mercado tem rótulos também. Então, se você vai pelo filtro do mercado visível, é capaz que você se embarrere no filtro da IA. Então, saia e dribla esse caminho aí, tá? Muda o currículo e LinkedIn ao mesmo tempo? Calibre os dois, sim, de forma simultânea, mas publique as mudanças no LinkedIn primeiro, tá? Então, veja, o currículo sempre na retaguarda. O LinkedIn, ele é o ativo, ele é o vivo, ele é o ongoing, ele está acontecendo. Então, sempre as atualizações no LinkedIn, tá? Pessoal, é isso. Dei uma pincelada em tudo aqui, tá? Eu acho que foram dicas, no meu ponto de vista, modéstia à parte, boas, algumas provocações importantes para vocês, né? Para quem está procurando trabalho e está cansado de receber, ou não receber nenhuma notícia, né? Então, eu vejo o seguinte: quem desejar, tá? Ter acesso a esse método na íntegra, tá? De a gente acompanhar mesmo o dia a dia de vocês, mande uma mensagem, eu mandei aqui o link, compartilhei o link aqui no chat, profissionais.trilhacarreiras.com.br. Fala que você viu o webinar comigo, com o Bruno, que eu vou dar um desconto. Com certeza, tá? Só coloca isso para eu não esquecer. Tá, olha, estava no webinar do Bruno, tal, quero um desconto no meu programa, tal. Eu vou pedir para Priscila Freitas apresentar para vocês o programa completo, tá? Para vocês terem um diagnóstico de carreira e, quem sabe, a gente poder ajudá-los, tá? Então, veja, aqui a lição de casa foi feita, tá? Resumo do resumo. Não esqueça, mercado visível e mercado invisível têm estratégias diferentes. Para o mercado visível, eu preciso ter a calibração dos meus ativos muito redonda. Currículo, LinkedIn e cardápio mental. E cases. Narrativa. Para como que a gente usa para construir a narrativa? Qual técnica? Técnica do CAR. Contexto, ação, resultado, contexto, ação, resultado. O que eu preciso colocar no currículo de mais importante no LinkedIn? Resultados, cases reais, tá? Estou aqui lembrando das nossas trocas aqui no webinar, tá? Então, pincelando um pouquinho de cada coisa, tá? Headline no sobre o LinkedIn é a parte mais importante, pessoal. Não coloque estou buscando recolocação, jamais. Currículo, não coloque em quadradinhos, redondinhos, círculozinho, desenho, design, não coloquem. Não passa nos filtros das ATS hoje. Tá legal, pessoal? É isso. Contem comigo. Muito obrigado pela presença de todos. Eu acho que foi muito legal esse bate-papo. Vale a pena pagar pelo LinkedIn Premium aqui. Também eu já expliquei. Se eu estiver há muito tempo na mesma empresa, a Lê Cris está aqui. Desculpa, pessoal, agora que eu estou vendo aqui algumas mensagens que vieram aqui. O CV ainda é útil? Como saber se uma empresa tem vagas não divulgadas? Acabei de explicar para vocês. Conexão com quem tem a dor. É isso. A maioria das empresas não tem vagas divulgadas, gente. Acabei de explicar no webinar. Bruno, bom dia. E para uma determinada função onde a vaga é bem específica, exemplo, coordenador de uma tecnologia de qualidade, existe alguma estratégia específica para acessar esse mercado invisível? Sim, você vai pegar, veja, mesmo que a vaga é bem específica, ela está dentro do guarda-chuva de qual área? Entendeu, João? Qual área? Ah, é a área de tecnologia? Fale com o CIO. Fale com o diretor de TI. Fale com o gerente de sistemas. Esse é o público que tem a dor dessa área. Tá? Então, veja, existe sim estratégia, não é uma estratégia específica, você vai utilizar a mesma estratégia do mercado invisível para esse tipo de vaga. Não importa se a vaga é específica ou não. Vale a pena pagar pelo LinkedIn Premium? Já expliquei que vale, mas não substitui, pessoal. E se eu estiver há muito tempo na mesma empresa? Se você tiver muito tempo na mesma empresa e estiver sendo promovido, ótimo, que bom. Isso que importa. O que importa é você estar em movimento e tentar mostrar os resultados que você construiu nessa mesma empresa. Você pode estar 20 anos na empresa, não importa, tá?
que mais aqui? O CV ainda é útil? É útil, tá? Mas é o que eu acabei de falar. O CV é útil, mas o LinkedIn é mais útil ainda, tá? Profissionais-carreiras.com.br é o site que vocês devem entrar. E se eu estiver há muito tempo na empresa, não tenho rede de networking. Ale, se você não tem rede de networking, não importa. Você pode começar a ter. Todo mundo começou um dia. Eu também comecei um dia a melhorar a minha rede, a aumentar a minha rede, e hoje eu tenho uma rede muito potente. Mas é uma construção, tá? Networking é outro webinar, é outra estratégia, não é o tema desse aqui, mas do networking eu posso também, se vocês quiserem, eu posso fazer um webinar só de networking. Eu tenho ele pronto, tá? Para poder estimular vocês a saberem fazer o networking de forma correta. Porque networking não é troca de cartão, não, tá? Não é colecionar contatos, tá? Outplacement é só para executivos? Claramente não. Claramente não, tá? Não é. É para todo mundo, a todos, tá? É isso, pessoal. Dúvidas, sugestões, críticas, mandem para profissionais.trilhacarreiras.com.br. Espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Foi muito gostoso estar com esse bate-papo com vocês, tá bom? Sucesso, pessoal!